Olá, pessoal. Aqui é o Hamilton, agora falando diretamente de Dubai. Vamos falar um pouquinho hoje sobre passwordless versus multi-factor authentication. Então, qual que é a ideia aqui? Ah, não adianta a gente querer falar um pouco de autenticação avançada, multi-factor authentication, se a gente não faz o feijão com arroz. Então, a ideia tradicional é como a gente melhora a senha antes da gente pensar em remover ela, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa a gente precisa trabalhar caracteres especiais. Então, precisa ter caracteres especiais, uppercase, lowercase, caracteres numéricos, caracteres em texto, assim por diante, de acordo com a sua política de senhas. Além disso, a gente precisa trabalhar uma troca de senha, uma expiração periódica, para evitar que uma senha que foi usada 3 meses atrás pode ser vazada e pode ser utilizada anteriormente. Então, vamos trocar com periodicidade, ok? Além disso, a gente precisa ter uma senha que seja de fácil memorização. Então, o que acontece? O usuário ele vai utilizar essa senha, ele precisa saber essa senha. Não adianta ele colocar essa senha anotada num post-it no seu desktop ou debaixo do seu laptop ou entre o seu ah, celular e a sua capinha de segurança, tá? Ele tem que saber essa senha de cabeça e conseguir repetir essa senha. Então, qual que é a ideia? A gente utiliza soluções como gestão de identidade. Qual que é a ideia da gestão de identidade? A ideia da gestão de identidade é sincronizar a senha com múltiplos sistemas, múltiplas aplicações, equalizando a senha. Então, qual que é a ideia? Em vez de ele ter uma senha para cada sistema, ele vai ter uma senha única para todos os sistemas, e uma vez que ele troca essa senha é sincronizada. Além disso, a gente tem a gestão de acesso, e daí a gente trabalha a parte de single sign-on e single logout. Então, qual que é a ideia? Você faz um login único numa primeira aplicação, à medida que você vai navegando, você vai elevando o nível de criticidade. E uma vez que você faz o logout de uma das aplicações, você faz o logout de todas elas. Ok? Além disso, a gente tem um portal de senhas e gestão de acesso. Então, a ideia é nós não só sincronizar a senha de uma estação de trabalho, mas usar uma interface web que o usuário consiga ter uma experiência Google de trocar a senha, receber um OTP por e-mail, por SMS, o que quer que seja, e fazer essa troca da senha de uma forma segura e sem representar risco para a empresa, ok? Mas o importante é a senha não vai morrer. Todo e qualquer fabricante que falar que a senha vai morrer está mentindo. A senha não vai morrer. O que mudou é passwordless. Vamos diminuir a utilização da senha e utilizar outros métodos tão quanto seguros. Então, a gente utiliza o quê? Métodos baseados em OTP. OTP is One Time Password. O que quer dizer One Time Password? Uma vez que eu estou usando essa senha, uma vez que eu utilizei, ela não vale mais. Então, o que acontece? Eu não estou modificando, eu estou transformando. Lei de transformação. Nada se cria, tudo se transforma. Então, qual que é a ideia? Vamos utilizar menos a senha tradicional e vamos utilizar outros métodos alternativos. Ok? Quando a gente fala de métodos alternativos, a gente tem algo que você sabe ou que você conhece. Então, você pode utilizar a senha tradicional, o PIN code, ou perguntas e respostas que você cadastrou anteriormente, ou algo que você tem, o que você possui, como um dispositivo, como um cartão de presença, um dispositivo em hardware, um USB key, ou qualquer que seja o dispositivo, ou ainda algo único que está em você, como uma digital, uma íris, uma voz, uma identificação de face ou assinatura e grafia. Ok?
Mas o importante é, não existe bala de prata. Não existe. Se qualquer fabricante falar, o meu método é o melhor do mercado, não tem isso. Desculpa, não tem, não existe isso. Nenhum método se adapta a qualquer caso de uso. Nenhum método tem prós e contras adequado com todos os casos de uso. Então, não imagine que você vai encontrar uma bala de prata para todos os casos e cenários de segurança. Qual que é a ideia inicial? Vamos utilizar primeiro a senha e mais um segundo fator de autenticação, iniciando com OTP, é claro. Mas o que o mercado está indo é para um método progressivo. Então, você utiliza um método menos restritivo prioritariamente, depois vai evoluindo para um método mais restritivo. Mas a ideia é você utilizar pelo menos 2 métodos de autenticação. Por isso, multi-factor, second factor authentication. Ok? Aí a gente vai para uma clássica imagem de balança que existe no método de segurança, que é, por um lado, você facilita o passwordless e a autenticação menos restritiva, por outro, você cria uma maior restrição utilizando métodos mais restritivos. Como se faz isso? Com uma análise de risco. Então, o que acontece? A gente coleta informações do seu dispositivo, seja ele um browser ou um mobile dispositivo, calcula um risco e, de acordo com esse risco, a gente coloca um farol dizendo bloqueia o acesso, não, isso é um risco, não pode passar, e notifica o pessoal de infraestrutura, ou solicita um outro fator, isso é muito importante, ou não, o risco é baixo, continua com passwordless ou com um método fácil de autenticação. Mas isso não é o suficiente nos dias atuais. Estamos em 2022, o mesmo problema que aconteceu em 2016. Um cliente que é referência em utilização de carros que são utilizados no deslocamento de pessoas, estabeleceu uma regra de um invasor que estava utilizando o push notification incessantemente até que alguém conseguisse dar um aprovar e ele acessar o ambiente. Esse é um ponto fraco. Queira ou não queira, é um ponto fraco. É besta, é idiota, mas é isso que acontece. O invasor, ele não está preocupado se o método é robusto ou não. Ele não está preocupado com nada além disso. Qual que é o objetivo do invasor? O objetivo do invasor é entrar no seu ambiente. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta, além da análise de risco, uma análise de comportamento. Então, qual que é a ideia aqui? Além de avaliar todos os aspectos estáticos do usuário final, a gente faz uma análise de comportamento baseada em tempo. Então, o que acontece? Enquanto o usuário vai tentando conectar semana após semana, a gente vai coletando as informações e, baseado nas informações, a gente calcula um desvio. E se esse desvio não capturar uma alteração do comportamento do usuário, aí a gente ainda tem a equipe de monitoramento. Então, todas essas soluções que estão conectadas, elas têm que ser monitoradas. E o que acontece? Se alguém está tentando utilizar um push notification, OTP, ou qualquer outro método de second factor authentication que seja, a equipe de monitoramento tem que estar sabendo. Então, se você está gerando um push notification, você está consumindo uma API, você tem que notificar a equipe de monitoramento falando, olha, está chegando aqui uma quantidade absurda de push notification para esse usuário. Alguém está tentando invadir essa conta. Simples assim. Não sou eu que estou falando. É básico. Ok? Você pode trabalhar isso em camadas. Então, CISP trabalha em camadas, você pode ter o primeiro fator, segundo fator e uma análise, mas eu prefiro muito mais trabalhar na ideia de corrente.
Qual que é a ideia de corrente? Você tem uma senha forte ou um passwordless, você tem que concatenar isso com o segundo fator de autenticação. Esse segundo fator de autenticação tem que ser diversificado, porque se o usuário forçar um método, você tem que ter a possibilidade de solicitar um segundo, um terceiro método. Você tem que fazer uma análise, uma coleta de risco e de informação do usuário para comparar com o histórico do usuário. Além disso, a parte de inteligência e comportamento vai analisar o histórico e vai trazer uma inteligência que, em alguns momentos, não está disponível no seu ambiente. Então, o que acontece? 3 horas da manhã, se alguém está tentando invadir um ambiente porque ele está em outro lugar do mundo, você tem que ter uma solução de inteligência artificial monitorando isso, ok? Além disso, se alguém está forçando um método em específico, está forçando um caso específico, monitoramento, ArcSight, CIEM, cara, não importa qual seja a plataforma que você está utilizando, você tem que estar ciente, a empresa tem que estar ciente, alguém está tentando invadir aquela conta. Simples assim, ok? Então, eu sou Hamilton, eu trabalho com soluções de segurança de informação, trabalho com segundo fator, multi-factor authentication, trabalho com análise de risco, trabalho com soluções de inteligência artificial e soluções de monitoramento. Estou aqui para auxiliá-lo caso você precise de uma ajuda. Um grande abraço, até a próxima.